Amigos do Sistema Rural de Comunicação, olha, a gente conversa agora com o professor Franklin Roberto da Costa, ele que é do Departamento de Geografia do Campus Avançado da UERN, em Pau dos Ferros. Professor que, inclusive, criou um mapeamento dos casos de Covid-19 aqui no nosso estado. Professor, seja bem-vindo aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Como é que surgiu a ideia e qual o objetivo, qual a contribuição que esse mapeamento ele pode dar nesse enfrentamento à Covid-19 aqui no nosso estado? Bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Eu trabalho na área da geografia, né, particularmente com cartografia, e o que eu vinha notando, né, na mídia, né, nas redes sociais, na imprensa, eram os dados que apareciam, mas sem estar espacializado. Então, a gente não tinha noção direta de como isso estava se dando no estado, principalmente para as pessoas que precisam analisar essas informações, entender como é que isso vem ocorrendo no estado. Então, surgiu a ideia de eu montar um banco de dados dentro de um programa, de um sistema de informação geográfica que é capaz de espacializar essas informações. E aí, desde o dia 16 de março, eu comecei a espacializar, foi quando começou a surgir os primeiros casos suspeitos no estado do Rio Grande do Norte, e também venho trabalhando com os dados do Brasil. E essa ferramenta, no caso hoje, ela está restrita à universidade ou outros profissionais, outros segmentos podem usar também ela? Não, inclusive o software que eu uso é um software livre, qualquer pessoa pode utilizar para qualquer área do conhecimento, desde que tenha essa informação espacial, você pode ser utilizado. Então, eu acho até interessante que muita gente da área da saúde tem se preocupado em utilizar esses dados para trabalhar em controle de endemias, né? Então, fazer associação com outras informações relacionadas a meio ambiente, né? Doenças que são vinculadas à veiculação hídrica. Então, quando você consegue espacializar essas informações, você consegue entender quais são outros motivos que podem gerar esses problemas, no caso, como doença de veiculação hídrica. E no nosso caso do Covid, particularmente, como é que isso vem se dando dentro do Estado? Que respostas você conseguiu, por exemplo, graças a esse mapeamento? Classificar os casos por regiões, a região que, por exemplo, tem mais predominância desse vírus? Isso, exatamente. A expansão que a gente trabalha geralmente, o espaço e o tempo. Então, o espaço e tempo, eles são cruciais nos serviços de espacialização das informações. E a gente vem percebendo que a região metropolitana de Natal, ela vem apresentando um grande crescimento dos dados relacionados aos casos suspeitos e confirmados. Isso é comum em todo o país, né? Lugares onde tem a maior concentração populacional tende a ter a maior quantidade de casos, né? Existe a situação da região do Oeste Potiguar, principalmente ali em Mossoró e os municípios vizinhos, que também vem apresentando uma quantidade já grande de casos, inclusive com óbitos, né? Então, um ponto a se discutir. Eu ainda não parei para analisar as questões específicas de cada caso. Eu ainda estou na fase da construção do banco de dados. Eu acredito que em mais 15 dias, espero eu, né, a gente já comece a diminuir o gráfico, né, dos números de casos e comece a ver a redução para que a gente possa analisar o porquê esses casos terem se distribuídos para esses determinados locais. Caicó, acho que de anteontem para ontem, apresentou uma grande quantidade de casos suspeitos, né? Se não me engano, são 40 casos. E tinha um caso de Caicó que foi retirado porque a pessoa tinha residência em Parnamirim. Então, o Caicó hoje não apresenta mais um caso confirmado de Covid. Então, o seu estudo ele está apenas começando. Você ainda quer, por exemplo, fazer novas etapas do estudo, não é isso? Exatamente. A ideia inicial é essa espacialização para a gente ter ideia de como ela está se espalhando
dentro do estado do Rio Grande do Norte. A partir desses dados, a gente posteriormente vai poder associar a outros fatores, como, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, a quantidade de renda da população, para ver se isso está relacionado ou não às questões do avanço da doença. No caso, o seu mapeamento, ele leva em consideração apenas os casos confirmados ou os casos notificados como suspeitos também? Isso. A gente trabalha os dados suspeitos, foi inicialmente trabalhado e a gente continua trabalhando ainda, e também agora os casos confirmados e os óbitos. Então, a gente ainda está trabalhando, conciliando casos confirmados com óbitos e separadamente os casos suspeitos. Existem regiões aqui no nosso estado, não que o vírus não esteja circulando, mas que a incidência, por exemplo, de casos suspeitos não sejam tão grande? Existe uma parte central na região Seridó, entre o Seridó e o Agreste, certo? Ainda não possui uma quantidade excessiva de casos. E o Alto Oeste Potiguar também não apresenta uma quantidade tão grande de casos. Isso está relacionado diretamente ao tamanho da população e essa proximidade com os grandes centros, né? Que faz com que as pessoas tenham essa rotina de ir e voltar diariamente, por necessidade realmente que a população tem de conseguir materiais, insumos, né? Então, em lugares que tem a maior quantidade de pessoas contaminadas, a tendência é que realmente as pessoas se contaminem primeiro. Por isso se explica a incidência tão grande de casos suspeitos em Natal, Grande Natal, Mossoró e Caicó, seriam os grandes centros do nosso estado de circulação de pessoas? Também são os lugares que têm os maiores centros e com as pessoas de mais alto poder aquisitivo, né? Que inicialmente isso se veio de pessoas que vieram de fora. Se você observar os óbitos, foi de um professor universitário, foi de um empresário no ramo alimentício, foi uma pessoa idosa em Mossoró e o outro foi um profissional de enfermagem, provavelmente já em atendimento. Então, ainda está por um determinado nicho populacional, mas que eu espero que fique por aí, ou se acontecer mais, que seja muito menos, né? Tudo vai depender de como a população vai se comportar e como o sistema de saúde vai se comportar também nesse período. Professor, o sistema de saúde, por exemplo, que usa o seu mapeamento, as informações que estão no seu mapeamento, eles podem tomar que tipo de iniciativas, por exemplo? Eu tenho acompanhado os dados pelo CESAP, né, Secretaria de Saúde Pública do Estado, e é por eles que eu faço esse mapeamento. Acredito que existe uma equipe de estratégia, de inteligência, que está tomando essas medidas, né? Às vezes a gente fica preocupado no que pode colocar no sentido de tendenciar, né, a prática, mas a ideia do mapa é poder fazer com que haja estratégias de atendimento para aqueles locais prioritários. Então, se um lugar tem uma tendência de ter mais casos confirmados, nós temos que entender que esses locais precisam de prioridade no atendimento, que precisam de prioridade na defesa, que precisam de prioridade na abertura de determinadas atividades para que a população possa continuar a viver tranquilamente. Para você que vem acompanhando diariamente esses dados, né? A sua expectativa é de que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente tenha um aumento considerável de casos ou a curva possa descer? Como é que é isso? Como uma tendência mundial e uma característica muito específica no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, demora muito a sair os resultados. Então, esses primeiros casos que estão aparecendo em quantidade estão se dando pelos exames que foram realizados há 15 dias atrás, né? Então, há uma tendência realmente de aumento desses casos, pelo que eu venho acompanhando, mas eu acredito que nesses próximos 15 dias, com essas políticas de
isolamento social que vem ocorrendo, a tendência é que diminua. Para Eu quero fechar, acreditar que isso vai dar certo. Deus queira, né? Para fechar, professor, não sei se você pode falar sobre isso, mas a gente tem visto muitas informações, algumas verídicas, outras não, e alguém até defende, por exemplo, de que a nossa região aqui do Seridó, por ser muito quente, né, ela estaria, digamos assim, protegida com relação contra o Covid-19. Existe alguma confirmação científica de que, por exemplo, o calor ele acaba inibindo a ação desse vírus? Não posso te dizer de certeza. Então, por isso que eu não tenho como te dar essa certeza total, mas se isso fosse verdade, a gente não teria tantos casos, por exemplo, na África e tantos casos no Ceará, para um exemplo nosso nacional. Né? O Ceará hoje é o estado que possui a maior quantidade de mortos no Nordeste. Já estamos tá em terceiro lugar no país e é um lugar de clima muito quente. Então, a gente não tem como dizer de certeza que esse vírus ele não ataca lugares quentes. Eu acho que o ideal seria uma mensagem, né, é que nós realmente obedeçamos o isolamento social, por mais esse período, eu sei que falta pouco, a torcida é que isso acabe pelo menos até o período em que a governadora indicou, né, de 23 de abril, que a gente possa diminuir esses casos e a gente possa voltar a ter uma vida mais tranquila. Professor, parabéns pelo trabalho. Quem quiser conferir de perto o seu trabalho, o seu mapeamento, está disponível no site da UERN, não é isso? Isso, no site da UERN tem um link que trata diretamente sobre o coronavírus e lá tem um outro ícone, que é um ícone até bem grande, que mostra as estatísticas e como a Covid tem aparecido no Rio Grande do Norte. Lá tem todos os mapas, desde o dia 16 de março, mostrando os casos confirmados e os casos suspeitos. Então vocês vão poder ter a noção de como isso está sendo espacializado no Rio Grande do Norte.